pessoal, estamos aí de volta, né? De novo, mais uma vez. Os problemas não acabam, né? Vamos lá, mais um aí pra gente ver. A gente tem agora um quadrilátero cujas diagonais são perpendiculares, tá certo? E aí ele diz pra gente o seguinte, ele diz pra gente que tem um lado que vale 8, o lado AD vale 8, o lado CD vale 10, o lado AB vale X e o lado BC vale o dobro, né? Vale 2x, certinho? Então a gente tem aí os quatro lados desse paralelogramo, não, desse quadrilátero, tá? A princípio a gente não sabe, né, se é trapézio, se é paralelogramo, né? A gente não falou nada aí, se tem lado paralelo, não disse nada. Então a princípio pra gente é um quadrilátero, né? Só é convexo, né? Pela figura que a gente vê que é um quadrilátero convexo. E aí, como é que a gente faz para descobrir o valor de x, né? É o que você vai me dizer agora, né? Você vai pausar aí, né? E vai resolver e depois vai acompanhar aqui comigo a solução. Pessoal, vamos lá, vamos ver, né? O que a gente vai fazer aí? E aí, pensou muito nesse problema? Esse problema é interessante, né? Deixa eu fazer aqui primeiro as diagonais perpendiculares, depois a gente traça aqui os lados. Esse problema é interessante, né? Que a princípio a gente pode ficar assim um pouquinho meio perdido, né? Mas aí também quando a ideia aparece, né? Quando a ideia surge, você vê que dá para resolver bem rapidinho, né? Isso é uma característica de um bom problema de geometria, né? Pelo menos um bom problema na minha opinião, né? Eu fico muito feliz, não sei vocês, né? Mas quando eu vejo um problema de geometria desses, né? Que tem uma resolução que é muito óbvia, quer dizer, muito óbvia não, né? É muito rápida, mas não é óbvia de enxergar, né? Aquela questão que você fica olhando, e aí você fica mais tempo pensando do que escrevendo, né? Aí de repente vem aquele insight, né? Fala, já sei, é para fazer isso, né? Aí você vai, faz e dá certo. Né? Bom, pelo menos essas questões são as minhas preferidas, né? Eu acho bem legal, né? Eu costumo brincar e chamar de questão trivial, né? Essa questão que à primeira vista parece muito difícil, e aí você luta um pouquinho com ela, né? Você insiste um pouquinho, e aí de repente ela entrega, né? Ela fala, é isso, né, que você tem que fazer. Você vai e resolve. Bom, eu acho legal. Enfim, vamos lá, pessoal. A gente tem então, né, a princípio aqui um quadrilátero convexo. Se a gente continuar desenhando aqui os ângulos, né, os demais ângulos, a gente vai reparar que vão surgir 4 triângulos retângulos, tá? Tem 4 triângulos retângulos, sempre que aparece triângulo retângulo, né, em qualquer situação aí da nossa vida, nosso primeiro impulso, né, é sempre tentar Pitágoras. Pô, tem triângulo retângulo, né? Por que não usar um Pitágoras aí, né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu tenho o ponto O, de O, o segmento que liga O a cada um dos vértices, eu vou dar nomes, né? Vou chamar o segmento que liga O a A, eu vou chamar OA, né? OAB eu vou chamar de B, né? E assim por diante. Então eu tenho 4 segmentozinhos aí. Pessoal, é só a gente usar aí o Teorema de Pitágoras várias vezes, né? Por exemplo, se você olha aqui fazer de vermelho, para esse primeiro triângulo, para esse triângulo de cima e esse triângulo de baixo, eu tenho uma hipotenusa valendo x e tenho uma hipotenusa valendo 10. Vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesses dois triângulos. Então vamos lá, Pitágoras, é sempre Pitágoras, né? Mas primeiro eu vou aplicar nos triângulos OAB e OCD, tá bom? Então, aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo de cima e no triângulo de baixo, você vai ver que A quadrado mais B quadrado é igual a x quadrado e que C quadrado mais D quadrado é igual a 10 ao quadrado. Eu já podia escrever 100, né? Mas vou deixar assim mesmo. Pessoal, vamos lá, né? Acabou não, né? Isso foi só metade do problema. A gente já explorou, a gente já usou o triângulo retângulo de cima e o triângulo retângulo de baixo. Vamos fazer a mesma coisa com os triângulos da esquerda e da direita, né? Vamos usar esses triângulos também. Um tem hipotenusa 2x e outro tem hipotenusa 8. Vamos fazer aqui, né? Tem o triângulo OBC e tenho também o triângulo retângulo OAD, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? No triângulozinho aqui da esquerda, eu tenho b quadrado mais c quadrado, quadrado dos catetos, é igual a 2x ao quadrado, né? É o quadrado da hipotenusa. E do outro lado eu tenho a quadrado mais d quadrado é igual a quadrado de 8. E olha que legal, né? Você vai falar, tem letras demais aí, né? A gente tem 5 letras
5 incógnitas e 4 equações. É mais incógnita que equação, e esses sistemas nem são lineares, né? Como é que a gente resolve isso, né? Pessoal, parece difícil, mas é tranquilinho. O que você vai fazer é somar as duas, né? Soma as duas equações e você vai descobrir que a quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais d quadrado é igual a x ao quadrado mais 10 ao quadrado, certinho? Bom, mas aí olha aqui para o segundo sistema. Se você soma o primeiro membro das duas equações, você encontra a quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais d quadrado. Exatamente essa mesma expressão. E quando você soma, né, o segundo membro, você tem 2x ao quadrado mais 8 ao quadrado. E acabou, né? E esse monte de letra aí que a gente tinha usado, que a gente tinha acrescentado no problema, A, B, C, D, elas vão ser dispensáveis, né? E a gente vai ficar só com essa expressão aqui. Então, se você quiser poupar tempo, né? Próxima vez que você se deparar com um problema desse, um quadrilátero com diagonais perpendiculares, você vai dizer o seguinte, né? Você já pode guardar isso como um teorema para a sua vida. A soma dos quadrados de um par de lados opostos é igual à soma dos quadrados do outro par de lados opostos. Lembra, né? Repara que esse enunciado ele lembra muito o teorema de Pitot, tá? O teorema de Pitot diz o seguinte: se eu tenho um quadrilátero circunscrito ou circunscritível, a soma de um par de lados opostos é igual à soma do outro par de lados opostos, tá bom? Soma simples, né? Quando a gente tem agora essa nova situação, as diagonais são perpendiculares, tá bom? O quadrilátero ele não é descritível, né? Não é necessariamente descritível, e a soma dos quadrados, né? Repara aí no quadrado, né? A soma dos quadrados de um par de lados é igual à soma dos quadrados, né? Do outro par de lados opostos. Certinho? Então agora a gente só precisa resolver essa equação e está pronto aí o nosso problema, né? Está resolvido, né? Então ficou x ao quadrado mais 10 ao quadrado, né? X ao quadrado mais 100 é igual a 2x ao quadrado, né? Que é 4x ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64. Pessoal, arrumando aí, né? Ficou 3x ao quadrado é igual a 36, né? X ao quadrado é igual a 12. Você tira a raiz quadrada de 12, você vai ver que raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3, certinho? Então, resolvido aí o problema, 2 raiz de 3 é a medida de x e a medida aí desse lado AB, tá? Espero que vocês tenham conseguido aí, vocês tenham conseguido matar esse problema, né? Gratificante, é legal quando a gente resolve um problema assim desafiador, né? Faz bem aí para a autoestima, né? E é legal quando você também não resolve, né? Você fala assim, poxa, mas esse problema era difícil, né? Realmente era um problema difícil, não era um problema simples, né? Pelo menos não da primeira vez que você vê, tá bom? Pessoal, é isso então, né? A gente volta aí, não acabou ainda não, né? A gente volta aí para ver aí mais alguns problemas aí enquanto der, né? Enquanto couber, a gente vai tentando resolver mais exercícios aí como se não houvesse amanhã. Então, pessoal, até mais!